Para entender plenamente a vida e o ministério do profeta Ezequiel, é essencial começar com o contexto histórico em que ele viveu. Ezequiel nasceu aproximadamente em 622 a.C., durante o reinado de Josias, um dos reis mais notáveis de Judá. Josias foi conhecido por suas reformas religiosas e esforços para centralizar a adoração em Jerusalém, tentando eliminar a idolatria que estava espalhada por toda a terra. Este período foi uma época de esperança para muitos, com a expectativa de um renascimento espiritual e nacional. No entanto, essa esperança foi de curta duração. Após a morte de Josias, a situação política e espiritual de Judá deteriorou-se rapidamente. Os reis que o sucederam não seguiram seu exemplo, e a nação voltou aos seus antigos caminhos de idolatria e injustiça. O Império Assírio, que anteriormente dominava a região, estava em declínio, sendo gradualmente substituído pela Babilônia como a nova potência dominante. Em 597 a.C., durante o reinado de Joaquim, Judá enfrentou uma crise. O rei Nabucodonosor da Babilônia sitiou Jerusalém, levando Joaquim cativo, junto com muitos dos nobres, artesãos e soldados de Judá. Entre esses exilados estava Ezequiel, um jovem de aproximadamente 25 anos, de uma família sacerdotal. Esta primeira deportação foi um evento traumático para o povo de Judá, que agora se encontrava vivendo em uma terra estrangeira, tentando entender o porquê de sua desgraça. O exílio na Babilônia foi um período de grande crise de fé e identidade para os judeus. Longe do templo e de sua terra natal, eles se questionavam sobre o futuro e a fidelidade de Deus às suas promessas. Neste contexto de incerteza e desespero, Ezequiel começou seu ministério profético. Ele tinha cerca de 30 anos quando foi chamado por Deus para ser profeta, uma idade significativa, pois era a idade em que os levitas começavam seu serviço no templo. Ezequiel recebeu seu chamado enquanto estava entre os exilados às margens do rio Quebar. A Babilônia, com sua cultura e religião distintas, representava um desafio constante para a fé dos exilados. Eles estavam cercados por uma civilização que parecia ser poderosa e próspera, enquanto eles mesmos viviam na pobreza e no desalento. Este ambiente hostil moldou a mensagem de Ezequiel, que frequentemente usava símbolos e visões para comunicar as verdades divinas. Compreender este contexto histórico é crucial para entender as profecias de Ezequiel. Ele falava a um povo em exílio, um povo que precisava desesperadamente de esperança e direção. Suas mensagens eram tanto de julgamento quanto de esperança, prometendo restauração e renovação, mas também enfatizando a necessidade de arrependimento e fidelidade a Deus. O chamado de Ezequiel ao ministério profético é marcado por uma das visões mais impressionantes e detalhadas da Bíblia, destacando a seriedade e a grandeza de sua missão. Aos 30 anos, enquanto estava entre os exilados às margens do rio Quebar, Ezequiel teve uma visão que mudou sua vida para sempre. Ele viu um vento tempestuoso vindo do norte, uma grande nuvem com fogo a brilhar e um brilho ao redor. No meio do fogo, ele viu 4 seres viventes, cada um com 4 faces e 4 asas, e rodas dentro de rodas. Estas criaturas misteriosas, conhecidas como querubins, representam a presença e a mobilidade divina, mostrando que Deus está presente mesmo no exílio. A visão culminou com a aparição de um trono de safira e um ser glorioso sentado sobre ele, rodeado por um brilho semelhante ao arco-íris em um dia de chuva. Esta visão é interpretada como a glória de Deus se manifestando e a chamada de Ezequiel para ser um profeta. A presença de Deus, simbolizada pelo trono e pelo arco-íris, indicava que, apesar do exílio, Deus ainda estava no controle e presente com seu povo. Esta revelação foi fundamental para Ezequiel, reafirmando a soberania divina em meio à crise. Deus se dirige a Ezequiel, chamando-o de Filho do Homem.
um título que destaca a humanidade do profeta em contraste com a glória divina. Este título é usado repetidamente ao longo do livro de Ezequiel, enfatizando a fragilidade e a mortalidade do profeta diante do Deus Todo-Poderoso. Deus lhe dá a missão de falar ao povo de Israel, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Esta chamada é acompanhada de um rolo com lamentos, suspiros e ais que Ezequiel deve comer. Este ato simbólico de comer o rolo representa a internalização da mensagem divina, que se torna parte de Ezequiel. A experiência de comer o rolo é descrita como amarga ao estômago, mas doce na boca. Este paradoxo simboliza a natureza da mensagem de Ezequiel. Ela é doce, porque vem de Deus e é verdade, mas amarga porque contém julgamento e advertências severas. A aceitação desta missão profética não foi fácil, mas era necessária para que Ezequiel cumprisse seu papel de porta-voz de Deus. Este chamado profético marca o início de um ministério difícil, mas crucial. Ezequiel é designado como vigia para a casa de Israel, responsável por avisar o povo sobre os perigos espirituais e as consequências de seus pecados. Se ele falhar em avisar, será responsabilizado pelo sangue daqueles que perecerem sem advertência. Esta responsabilidade pesada sublinha a seriedade de sua missão e a urgência de sua mensagem. Após o chamado, Ezequiel começa a entregar as mensagens de Deus ao povo, usando uma série de ações simbólicas e profecias que visavam capturar a atenção dos exilados e comunicar verdades profundas. Uma de suas primeiras ações simbólicas foi construir um modelo de Jerusalém e cercá-lo com um cerco simbólico. Este ato dramatiza o iminente cerco babilônico à cidade, alertando o povo sobre o julgamento que se aproximava. Ao representar visualmente o cerco, Ezequiel torna a profecia mais concreta e impactante para seus ouvintes. Em outro ato simbólico, Ezequiel se deita sobre seu lado esquerdo por 390 dias e sobre o direito por 40 dias, cada dia representando um ano do pecado de Israel e Judá. Esta ação não apenas simboliza a duração do pecado das duas nações, mas também o tempo de punição que enfrentariam. A imagem de um homem deitado por tanto tempo, carregando o peso simbólico do pecado do povo, era uma visão poderosa e perturbadora, destinada a provocar reflexão e arrependimento. Ezequiel também raspa a cabeça e a barba, dividindo o cabelo em 3 partes, cada uma representando um destino diferente para os habitantes de Jerusalém. Uma parte é queimada, simbolizando aqueles que morrerão pelo fogo durante o cerco. Outra parte é golpeada com a espada, representando aqueles que morrerão pela espada. E a terceira parte é espalhada ao vento, simbolizando aqueles que serão levados ao exílio. Este ato visualiza de maneira dramática os diferentes destinos que aguardam o povo, destacando a seriedade do julgamento de Deus. Além dessas ações simbólicas, Ezequiel também profere oráculos contra as nações vizinhas, incluindo Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro e Egito. Estas profecias mostram que o julgamento de Deus não se limita a Israel, mas se estende a todas as nações que se opõem a ele e ao seu povo. Ao fazer isso, Ezequiel reafirma a soberania universal de Deus e a justiça de seus julgamentos. As primeiras profecias de Ezequiel são repletas de simbolismo e drama, estabelecendo o tom para seu ministério. Ele não é apenas um mensageiro, mas um ator nos dramas divinos, usando sua própria vida e ações para comunicar as verdades espirituais ao povo. Esta abordagem inovadora e muitas vezes chocante visa despertar o povo de sua complacência e levá-los ao arrependimento. Uma das visões mais impactantes de Ezequiel é a do templo corrompido, descrita em Ezequiel 8. Em um momento crítico de sua vida, Ezequiel é transportado em espírito a Jerusalém, onde testemunha uma série de abominações que acontecem dentro do templo, o centro da adoração a Yahweh. Esta visão revela a profundidade da corrupção e da idolatria entre os líderes e o povo de Israel.
A visão começa com Ezequiel sendo levado à entrada do templo, onde ele vê uma imagem de ciúmes, uma representação de ídolos que provoca a ira de Deus. Ao entrar mais profundamente no templo, Ezequiel observa 70 anciãos de Israel, incluindo Jaazanias, filho de Safã, oferecendo incenso a ídolos desenhados nas paredes. Este ato simboliza a adoração secreta de deuses estrangeiros, realizada pelos próprios líderes que deveriam guiar o povo na adoração verdadeira a Deus. A visão continua com Ezequiel sendo levado à entrada do portão norte do templo, onde ele vê mulheres chorando por Tamuz, um deus babilônico da vegetação. Este culto pagão dentro do templo mostra a completa inversão dos valores religiosos de Israel. Finalmente, Ezequiel é levado ao pátio interno do templo, onde ele vê 25 homens com as costas voltadas para o templo e prostrados para o leste, adorando o sol. Esta imagem é o cúmulo da idolatria, representando uma rejeição total de Yahvé em favor dos deuses estrangeiros. Essas abominações no templo são um reflexo da corrupção espiritual que permeia toda a nação de Israel. Deus revela a Ezequiel que a idolatria não está limitada aos lugares públicos, mas também invade os espaços mais sagrados. O templo, que deveria ser um lugar de pureza e adoração a Deus, tornou-se um local de abominação e idolatria. Esta visão é uma acusação direta contra os líderes e o povo de Israel, mostrando que sua infidelidade é a causa raiz de seus problemas. A visão termina com a glória de Deus se levantando do templo, um sinal claro de que Deus está retirando sua presença devido à extrema corrupção. Este evento simboliza o julgamento iminente e a destruição que viria sobre Jerusalém. Para os exilados, esta visão seria um choque, pois o templo era visto como o símbolo da presença permanente de Deus entre eles. A saída da glória de Deus do templo é um dos momentos mais trágicos nas visões de Ezequiel, simbolizando a perda da proteção divina e a vulnerabilidade do povo de Israel diante de seus inimigos. A importância desta visão não pode ser subestimada. Ela serve como um aviso severo para os exilados e uma explicação de por que o julgamento de Deus é necessário. A idolatria e a corrupção espiritual não podem ser toleradas, e a presença de Deus não pode coabitar com o pecado descarado. Este evento marca um ponto de virada na narrativa de Ezequiel, onde a esperança de restauração futura começa a emergir, mas somente após um período de julgamento severo. Após a visão do templo corrompido, Ezequiel testemunha um evento ainda mais doloroso e significativo: a glória de Deus abandonando o templo. Em Ezequiel 10, o profeta vê a glória de Deus se movendo dos querubins para a entrada do templo e, eventualmente, saindo completamente do templo e da cidade. Esta saída da glória de Deus é um ato simbólico de Deus retirando sua presença e proteção devido à contínua rebeldia e idolatria do povo. A visão começa com Ezequiel observando os querubins e as rodas dentro de rodas, os mesmos elementos que ele viu em sua primeira visão do chamado. A glória de Deus se move para o limiar do templo, enchendo o pátio interno com o brilho da presença divina. Este movimento indica que Deus está prestes a deixar o templo, um sinal de que a destruição de Jerusalém é iminente. Ezequiel vê um homem vestido de linho, instruído a pegar brasas entre as rodas dos querubins e espalhá-las sobre a cidade. Este ato simboliza a purificação e o julgamento que virão sobre Jerusalém. As brasas representam o fogo do julgamento de Deus, que purificará a cidade de suas abominações. O fato de o homem estar vestido de linho, uma vestimenta sacerdotal, sugere que este é um ato de julgamento divino, mas também de purificação. A glória de Deus se move dos querubins para a entrada oriental do templo e, finalmente, para a montanha a leste da cidade, conhecida como o Monte das Oliveiras. Este movimento é um sinal claro de que Deus está abandonando Jerusalém,
retirando sua proteção e presença devido à idolatria e corrupção do povo. A retirada da glória de Deus é um prelúdio para a destruição de Jerusalém, sinalizando que a cidade não mais desfrutará da proteção divina. Para os exilados, esta visão seria devastadora, pois o templo era o símbolo tangível da aliança de Deus com Israel. A retirada da glória de Deus significava que a aliança estava em crise devido à infidelidade do povo. Este ato simboliza a gravidade do julgamento que está por vir, mas também prepara o cenário para a eventual promessa de restauração. Apesar da tristeza desta visão, ela também contém uma semente de esperança. A glória de Deus não desaparece completamente, mas se move para o leste, sugerindo que Deus ainda está presente e ativo, mesmo em meio ao julgamento. Esta saída é temporária e aponta para um futuro em que a glória de Deus retornará, mas em um novo contexto de purificação e renovação espiritual. Este evento é crucial para entender a mensagem de Ezequiel. Ele mostra que Deus é justo e santo, incapaz de tolerar a iniquidade, mas também misericordioso e disposto a restaurar seu povo após um período de purificação. A saída da glória de Deus é um lembrete de que a presença de Deus é condicional à fidelidade do povo e que a verdadeira adoração deve ser pura e sincera. Ezequiel é chamado por Deus para ser um vigia para a casa de Israel, um papel de imensa responsabilidade e significado. Este chamado é explicado em Ezequiel 3, do versículo 26 ao 21 e reiterado em Ezequiel 33. Como vigia, Ezequiel tem a responsabilidade de alertar o povo sobre os perigos espirituais e as consequências de seus pecados. Se ele falhar em avisar, será responsabilizado pelo sangue daqueles que perecerem sem advertência. Se ele avisar e o povo não ouvir, ele será inocente do sangue deles. O papel de vigia é simbólico da responsabilidade profética de Ezequiel. Ele deve estar constantemente alerta, observando e relatando os avisos de Deus ao povo. Sua missão é difícil, pois ele frequentemente enfrenta rejeição e resistência. No entanto, a fidelidade de Ezequiel em cumprir seu dever é crucial para a salvação de alguns e para a própria integridade espiritual do profeta. A metáfora do vigia ressalta a urgência da mensagem de Ezequiel. Ele não pode se dar ao luxo de ser complacente ou negligente. A vida espiritual e física das pessoas está em jogo e Ezequiel deve agir com diligência e determinação. Este papel enfatiza a importância da vigilância espiritual e do arrependimento contínuo, temas centrais nas mensagens de Ezequiel. O papel de vigia também implica uma chamada à responsabilidade pessoal. Cada indivíduo deve ouvir e responder aos avisos de Deus. Ezequiel pode alertar, mas não pode forçar as pessoas a se arrependerem. Este aspecto do papel de vigia destaca a justiça e a misericórdia de Deus, oferecendo oportunidades de arrependimento, mas também estabelecendo consequências claras para a desobediência. Em Ezequiel 33, após a queda de Jerusalém, o papel do vigia é novamente enfatizado, destacando a continuidade da responsabilidade de Ezequiel, mesmo em tempos de desespero. Ele é chamado a alertar tanto os justos quanto os ímpios sobre a necessidade de viver retamente e de se arrepender dos pecados. A mensagem de Ezequiel é clara: a justiça pessoal e a fidelidade a Deus são essenciais para a sobrevivência e a bênção divina. A missão de Ezequiel como vigia também envolve a proclamação de esperança. Após o período de julgamento, ele profetiza sobre a restauração de Israel e a renovação da aliança com Deus. Esta mensagem de esperança é vital para os exilados, oferecendo uma visão de futuro onde a fidelidade e a adoração pura serão recompensadas com a presença renovada de Deus entre o seu povo. Ezequiel, como vigia e profeta, recebeu de Deus a tarefa de proclamar severas profecias de julgamento contra Jerusalém.
Em Ezequiel 4 e 5, ele realiza atos simbólicos dramáticos para transmitir a gravidade da situação e a iminente destruição que viria sobre a cidade e seus habitantes. Essas profecias são cruciais para entender a justiça de Deus em ação e a necessidade de arrependimento do povo. Em Ezequiel 4, Deus instrui Ezequiel a criar um modelo de Jerusalém cercada por um exército inimigo. Ele usa um tijolo para representar a cidade e coloca barreiras e rampas de cerco ao redor dela. Este ato simbólico é uma representação visual do cerco babilônico que viria sobre Jerusalém. Ezequiel deve se deitar sobre seu lado esquerdo por 390 dias e sobre o lado direito por 40 dias, simbolizando os anos do pecado de Israel e Judá. Durante este tempo, ele deve comer uma ração de comida cozida em excremento de vaca, simbolizando a escassez e a impureza que o povo enfrentará durante o cerco. A intensidade desses atos simbólicos não pode ser subestimada. Eles servem para chocar o público e forçar uma reflexão sobre a seriedade da situação. O uso de símbolos tão vívidos e desconfortáveis destaca a realidade brutal do julgamento de Deus. Ezequiel está literalmente vivendo a mensagem, mostrando a proximidade e a inevitabilidade do desastre que se aproxima. Em Ezequiel 5, o profeta é instruído a raspar a cabeça e a barba, dividindo o cabelo em 3 partes. Uma parte deve ser queimada no fogo, representando aqueles que morrerão durante o cerco. Outra parte deve ser golpeada com a espada, simbolizando os que serão mortos pela espada. E a terceira parte deve ser espalhada ao vento, representando aqueles que serão levados ao exílio. Este ato simboliza os diferentes destinos que aguardam o povo de Jerusalém. Ezequiel também deve pegar alguns fios de cabelo e amarrá-los à borda de sua roupa, simbolizando um pequeno remanescente que será salvo. Essas ações e profecias servem para destacar a justiça de Deus e a necessidade de purificação. A severidade do julgamento é uma resposta direta à infidelidade e à idolatria persistente do povo. Ao mesmo tempo, há uma mensagem de esperança implícita. Um remanescente será preservado, indicando que Deus não abandonará completamente seu povo. Através dessas profecias de julgamento, Ezequiel destaca a necessidade urgente de arrependimento e retorno a Deus. Ele adverte que a destruição é iminente, mas também implora ao povo que busque a misericórdia de Deus antes que seja tarde demais. Esta combinação de julgamento severo e esperança de redenção é um tema recorrente nas mensagens de Ezequiel, refletindo a complexidade da relação entre Deus e seu povo. Além de suas profecias contra Jerusalém, Ezequiel também entrega oráculos de julgamento contra as nações vizinhas. Estes oráculos, encontrados nos capítulos 25 a 32, demonstram que o julgamento de Deus não se limita a Israel, mas se estende a todas as nações que se opõem a ele e ao seu povo. As nações mencionadas incluem Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Os oráculos contra Amon, Moabe, Edom e Filístia são breves, mas contundentes. Deus acusa essas nações de se regozijarem com a queda de Jerusalém e de participarem na sua destruição. Em resposta, ele promete que sofrerão julgamento por suas ações. Amon e Moabe serão entregues aos filhos do Oriente, Edom será devastado e Filístia enfrentará vingança severa. Os oráculos contra Tiro e Egito são mais extensos e detalhados. Tiro, uma cidade-estado poderosa e rica devido ao seu comércio marítimo, é condenada por sua arrogância e alegria pela queda de Jerusalém. Deus promete que Tiro será destruída por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e suas ruínas se tornarão um lugar para secar redes de pesca. Esta profecia é um golpe devastador para a orgulhosa cidade de Tiro, simbolizando a queda dos poderosos que se exaltam contra Deus.
O Egito, outra grande potência da época, também é alvo dos oráculos de Ezequiel. Deus acusa o Egito de arrogância e confiança em seu próprio poder e sabedoria. Ele promete que o Egito será devastado e seus habitantes espalhados. O faraó, que se considerava um deus, será humilhado e o Egito será entregue aos babilônios. Esta profecia serve como um aviso contra a autossuficiência e a idolatria, destacando que nenhum poder terreno pode se igualar ao poder de Deus. Estes oráculos contra as nações mostram que Deus é soberano sobre todas as nações e que sua justiça é universal. Eles também servem como um conforto para os exilados de Israel, mostrando que seus inimigos também enfrentarão julgamento e que a justiça de Deus prevalecerá. Ezequiel usa essas profecias para reafirmar que Deus está no controle e que ele executará sua justiça em todo o mundo. Através dos oráculos contra as nações, Ezequiel destaca a justiça imparcial de Deus. Nenhuma nação está isenta de julgamento e todas serão responsabilizadas por suas ações. Ao mesmo tempo, essas profecias reforçam a esperança de que, após o julgamento, haverá um tempo de restauração e renovação para Israel e para todas as nações que se voltarem para Deus. Uma das visões mais poderosas e inspiradoras de Ezequiel é a visão do Vale de Ossos Secos, encontrada em Ezequiel 37. Esta visão ocorre em um momento de desespero e desesperança para os exilados, oferecendo uma promessa de renovação e ressurreição espiritual para Israel. Na visão, Ezequiel é levado pelo Espírito de Deus a um vale cheio de ossos secos. Ele é instruído a caminhar entre os ossos, observando sua quantidade e secura. Esta imagem de desolação representa o estado espiritual e nacional de Israel, que estava morto em sua situação de exílio e perda de identidade. Deus pergunta a Ezequiel: "Filho do homem, esses ossos poderão viver?" Ezequiel responde: "Ó soberano Senhor, só tu o sabes." Deus então instrui Ezequiel a profetizar aos ossos secos, dizendo-lhes para ouvirem a palavra do Senhor. À medida que Ezequiel profetiza, há um ruído e um tremor, e os ossos começam a se unir, formando esqueletos completos. Em seguida, tendões e carne cobrem os ossos, mas ainda não há vida neles. Deus instrui Ezequiel a profetizar ao Espírito, pedindo-lhe que venha dos 4 ventos e sopre sobre esses corpos para que vivam. Quando Ezequiel obedece, o Espírito entra neles e eles se levantam como um exército vasto. Esta visão simboliza a restauração de Israel. Os ossos secos representam a casa de Israel, que se considera cortada e sem esperança. A palavra de Deus, proclamada por Ezequiel, traz vida e esperança, mostrando que Deus tem o poder de restaurar o que está morto. O sopro do Espírito representa a renovação espiritual e a presença vivificadora de Deus, essencial para a verdadeira vida. Deus explica a Ezequiel que esta visão é uma promessa de que ele abrirá os túmulos de seu povo e os trará de volta à terra de Israel. Esta profecia não é apenas sobre a restauração física, mas também sobre a renovação espiritual. Deus promete colocar seu Espírito neles, garantindo que eles viverão em obediência e comunhão com Ele. A visão do Vale de Ossos Secos oferece uma mensagem poderosa de esperança e renovação. Ela mostra que, mesmo nas situações mais desesperadoras, Deus tem o poder de trazer vida e restauração. Esta visão reafirma a fidelidade de Deus às suas promessas e o seu desejo de ver seu povo restaurado e vivendo em plenitude. A visão do Vale de Ossos Secos é apenas o início das promessas de restauração de Deus para Israel. Em Ezequiel 36 e 37, Deus promete não apenas restaurar fisicamente o povo de Israel, mas também estabelecer uma nova aliança com eles, que transformará seus corações e renovará sua relação com Ele. Esta promessa de renovação espiritual é crucial para entender o alcance do plano redentor de Deus.
Em Ezequiel 36, do versículo 22 ao 32, Deus explica que a restauração de Israel não é apenas por causa deles, mas por causa de seu santo nome, que foi profanado entre as nações. Deus promete recolher seu povo de todas as nações, trazer-lhes de volta à sua própria terra e purificá-los de todas as suas impurezas e ídolos. Ele promete dar-lhes um novo coração e colocar um novo espírito dentro deles, removendo seu coração de pedra e dando-lhes um coração de carne. Esta transformação interna é essencial para que o povo de Israel viva em obediência e comunhão com Deus. Deus também promete colocar seu espírito dentro do povo, capacitando-os a seguir seus decretos e a obedecer suas leis. Esta promessa de renovação espiritual é uma antecipação da nova aliança, que seria plenamente realizada através de Jesus Cristo e da vinda do Espírito Santo. A presença do Espírito de Deus no coração dos crentes é a marca distintiva da nova aliança, garantindo que eles vivam em obediência e comunhão com Ele. Além da transformação espiritual, Deus promete restaurar a terra de Israel, fazendo-a florescer novamente. As cidades serão reconstruídas, os campos serão cultivados e a terra se tornará novamente produtiva e próspera. Esta restauração física é um sinal visível da bênção de Deus e um testemunho para as nações ao redor de que Deus é fiel às suas promessas. A visão dos 2 pedaços de madeira em Ezequiel 37, do versículo 15 ao 28, reforça ainda mais a promessa de unidade e restauração. Deus instrui Ezequiel a pegar 2 pedaços de madeira, um representando Judá e seus companheiros, e o outro representando Efraim, Israel, e seus companheiros. Ezequiel deve juntá-los em uma só vara, simbolizando a reunificação das 2 casas de Israel em um só povo. Deus promete que eles não serão mais 2 nações, nem estarão divididos em 2 reinos. Eles serão um só povo com um só rei, e viverão em obediência a Deus. Deus promete estabelecer seu servo Davi como rei sobre eles, uma referência messiânica que aponta para a vinda de Jesus Cristo, o filho de Davi, que reinará sobre Israel e as nações com justiça e retidão. Sob este novo governo, o povo de Israel viverá em segurança e paz, cumprindo a visão de Deus de um povo restaurado e fiel. Nos capítulos finais de Ezequiel, do 40 ao 48, o profeta recebe uma visão detalhada de uma nova Jerusalém e um novo templo. Esta visão, muitas vezes chamada de visão do templo, oferece uma esperança concreta de restauração e renovação para o povo de Israel. A descrição minuciosa do templo e da cidade é cheia de simbolismo e significado teológico. A visão começa com Ezequiel sendo levado por um ser celestial a uma alta montanha, onde ele vê uma estrutura semelhante a uma cidade. Um homem com aparência de bronze, segurando uma corda de linho e uma vara de medir, guia Ezequiel através de uma medição detalhada do templo. Cada parte do templo é medida com precisão, indicando a ordem e a perfeição do plano de Deus. O novo templo é muito maior e mais magnífico do que o templo anterior, simbolizando a plenitude da presença de Deus entre seu povo. As descrições detalhadas dos átrios, dos portões, das câmaras e dos altares ressaltam a santidade e a importância do templo como o centro da adoração a Deus. Este novo templo não é apenas um lugar físico, mas um símbolo da nova aliança e da presença permanente de Deus entre seu povo. A visão do templo inclui a volta da glória de Deus, que havia deixado o templo anterior. Em Ezequiel 43, a glória de Deus retorna ao templo, enchendo-o com sua presença. Esta volta é um sinal poderoso de que Deus restaurou seu relacionamento com Israel e que ele habitará entre eles novamente. A visão enfatiza que a presença de Deus é central para a vida e a identidade do povo de Israel. Além da estrutura física do templo, a visão inclui a renovação espiritual do povo.
Em Ezequiel 44, Deus estabelece regulamentos para os sacerdotes e os levitas, destacando a importância da pureza e da fidelidade no serviço a Deus. Os sacerdotes devem ser modelos de santidade, ensinando o povo a distinguir entre o santo e o profano, o puro e o impuro. Esta ênfase na santidade reflete a renovação interna que Deus prometeu em Ezequiel 36. A visão do novo templo culmina com a descrição do rio da vida em Ezequiel 47. Este rio flui do templo, aumentando em profundidade e largura à medida que avança. Ele traz vida e cura para onde quer que vá, transformando o deserto em terras férteis e fazendo com que árvores frutíferas cresçam em suas margens. O rio simboliza a vida e a bênção que fluem da presença de Deus, trazendo renovação e abundância para o povo de Israel. Finalmente, Ezequiel descreve a nova divisão da terra entre as 12 tribos de Israel, com a cidade de Jerusalém no centro. A cidade é chamada Yahvé Shammah, que significa "o Senhor está ali", destacando a presença permanente de Deus entre seu povo. Esta visão final oferece uma esperança concreta de restauração e renovação, reafirmando a fidelidade de Deus às suas promessas. Em Ezequiel 38 e 39, o profeta descreve uma grande batalha final contra as forças do mal, representadas por Gog da terra de Magog e suas hordas aliadas. Esta profecia apocalíptica destaca a luta final entre as forças de Deus e as forças do mal, oferecendo uma visão do triunfo definitivo de Deus sobre seus inimigos. Gog é descrito como um líder poderoso que virá da terra de Magog, um lugar distante no norte. Ele reunirá uma vasta coalizão de nações, incluindo Meseque, Tubal, Pérsia, Cuxi e Puti, para atacar Israel. Esta coalizão representa as forças do mal e da rebelião contra Deus que se unirão em um ataque final contra o povo de Deus. A invasão de Gog e suas forças é descrita como um ataque surpresa contra uma Israel restaurada e pacífica. Eles virão como uma tempestade, cobrindo a terra como uma nuvem. No entanto, Deus intervirá de maneira decisiva para proteger seu povo. Ele causará um grande terremoto, e os montes serão derrubados, os penhascos cairão e todas as muralhas desmoronarão. Deus chamará uma espada contra Gog em todos os seus montes, e cada homem voltará sua espada contra seu irmão. Deus enviará também pestilência e sangue, uma chuva torrencial, pedras de saraiva, fogo e enxofre sobre Gog e suas hordas. Esta intervenção divina destacará a soberania e o poder de Deus, mostrando que Ele é o protetor de Israel e o juiz das nações. A derrota de Gog será total e final, e seus exércitos serão destruídos nas montanhas de Israel. Após a derrota de Gog, haverá um período de purificação e restauração. O povo de Israel levará 7 meses para enterrar os mortos e purificar a terra. Deus promete dar a Gog um lugar de sepultura em Israel, chamado o Vale dos Viajantes, ao leste do mar. Este vale se tornará um lugar de lembrança do triunfo de Deus sobre seus inimigos. A vitória sobre Gog e Magog não é apenas uma vitória militar, mas também uma vitória espiritual. Deus promete derramar seu espírito sobre a casa de Israel, renovando sua fé e comprometimento. Esta batalha final simboliza a derrota definitiva do mal e a restauração completa do povo de Deus. Ela aponta para a esperança escatológica de que Deus estabelecerá seu reino de paz e justiça. A profecia de Gog e Magog em Ezequiel 38 e 39 tem uma importância escatológica profunda, não apenas no contexto imediato do antigo Israel, mas também em um sentido mais amplo que ressoa nas escrituras posteriores e na teologia cristã. A batalha final contra Gog e suas hordas representa o confronto definitivo entre o bem e o mal, que será consumado no fim dos tempos. Este tema é retomado no Apocalipse, o último livro da Bíblia, onde Gog e Magog são mencionados novamente em um contexto de batalha final.
Apocalipse 20, do versículo 7 ao 10. No contexto de Ezequiel, a derrota de Gog simboliza a vindicação de Deus e a prova definitiva de sua soberania. O propósito dessa batalha é duplo: punir as nações inimigas e reafirmar a aliança de Deus com Israel. Ao trazer julgamento sobre Gog e Magog, Deus demonstra seu poder sobre todas as nações, afirmando que Ele é o Senhor do universo. Esta intervenção divina é uma resposta às orações e às esperanças do povo de Israel, que ansiava por libertação e justiça. Para os leitores posteriores, especialmente na tradição cristã, a batalha de Gog e Magog é vista como uma prefiguração do Armagedom, a batalha final entre as forças de Cristo e os exércitos de Satanás. Assim como em Ezequiel, a vitória de Deus é garantida, e esta vitória marca o início de um novo reino de paz e justiça. O paralelismo entre as visões de Ezequiel e as descrições do Apocalipse sugere uma continuidade na narrativa escatológica, onde a luta contra o mal culmina na vitória definitiva de Deus e na redenção completa de seu povo. Além do aspecto militar e de julgamento, a profecia de Gog e Magog também destaca a necessidade de purificação e renovação. Após a destruição dos inimigos, o povo de Israel passa por um período de purificação, simbolizado pelo enterro dos mortos e a limpeza da terra. Este processo de purificação é essencial para preparar o povo para a presença contínua de Deus entre eles. Na teologia cristã, este conceito é refletido na ideia de santificação, onde os crentes são chamados a purificar-se em preparação para a segunda vinda de Cristo e o estabelecimento do reino de Deus. A restauração prometida após a batalha contra Gog e Magog inclui não apenas a paz e a segurança, mas também a renovação espiritual. Deus promete derramar seu Espírito sobre o povo de Israel, restaurando sua fé e comprometimento. Esta promessa de derramamento do Espírito é cumprida em parte no Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos, marcando o início da igreja cristã. No entanto, a plenitude desta promessa é aguardada na consumação final dos tempos, quando Deus habitará plenamente com seu povo em um novo céu e uma nova terra. Um tema crucial no livro de Ezequiel é a responsabilidade individual. Este conceito é particularmente enfatizado em Ezequiel 18, onde Deus deixa claro que cada pessoa é responsável por seus próprios pecados e que a justiça de Deus é equitativa e pessoal. Esta mensagem é fundamental para entender a relação entre Deus e seu povo e como ele lida com o pecado e a justiça. Em Ezequiel 18, Deus desafia um provérbio popular entre os exilados. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Este provérbio sugere que os filhos pagam pelos pecados dos pais. No entanto, Deus rejeita esta ideia, afirmando que cada um será julgado de acordo com seus próprios atos. Ele explica que, se um homem justo tem um filho ímpio, o filho ímpio será responsável por seus próprios pecados, e o homem justo não será punido pelos pecados de seu filho. Da mesma forma, se um homem ímpio tem um filho justo, o filho justo viverá por sua própria justiça, e o pai ímpio sofrerá por seus próprios pecados. Deus apresenta uma série de exemplos para ilustrar sua justiça imparcial. Ele descreve um homem justo que vive de acordo com as leis de Deus, fazendo o que é reto e justo. Este homem será recompensado com vida. Em contraste, o filho deste homem que se entrega à violência e à idolatria será punido por seus próprios atos. Finalmente, se o filho deste homem ímpio se arrepende e segue a justiça, ele será poupado e viverá. Esta sequência de exemplos mostra claramente que a justiça de Deus é individual e não coletiva. A mensagem de responsabilidade individual em Ezequiel 18 é uma chamada ao arrependimento pessoal. Deus enfatiza que não deseja a morte do ímpio, mas sim que ele se arrependa e viva.
Esta ênfase na possibilidade de arrependimento e mudança destaca a misericórdia e a graça de Deus. Ele está sempre disposto a perdoar aqueles que se voltam para Ele com um coração sincero e arrependido. Além disso, esta passagem desafia a complacência espiritual e a sensação de inevitabilidade do julgamento. Os exilados, que talvez se sentissem vítimas do pecado coletivo de sua nação, são chamados a assumir a responsabilidade por suas próprias ações e a buscar uma relação pessoal e reta com Deus. A mensagem de Ezequiel é clara. Cada pessoa tem o poder e a responsabilidade de escolher seu próprio caminho, seja de vida ou de morte. A missão profética de Ezequiel é uma das mais desafiadoras e persistentes entre os profetas bíblicos. Desde o início de seu chamado, Ezequiel é informado de que sua tarefa será difícil e que ele enfrentará muita oposição. No entanto, sua persistência e fidelidade ao chamado de Deus são notáveis e exemplares. Quando Ezequiel é chamado por Deus, ele é avisado de que o povo a quem ele será enviado é rebelde e obstinado. Em Ezequiel 2, do versículo 3 ao 7, Deus diz a Ezequiel que ele deve falar ao povo, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, porque são uma nação rebelde. Esta advertência inicial destaca a dificuldade de sua missão. Ezequiel deve ser fiel ao seu chamado, independentemente da resposta do povo. Para fortalecer Ezequiel em sua tarefa, Deus faz dele tão duro e intransigente quanto o povo que ele enfrentará. Em Ezequiel 3, versículos 8 e 9, Deus diz: Eis que endureci a tua face contra as faces deles, e a tua fronte contra as frontes deles. Fiz como diamante a tua fronte, mais dura do que a pederneira. Não os temas, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde. Esta descrição mostra que Ezequiel será capacitado a suportar a resistência e a rejeição, permanecendo firme em sua missão. A fidelidade de Ezequiel é demonstrada repetidamente ao longo de seu ministério. Ele realiza atos simbólicos difíceis e muitas vezes dolorosos para transmitir as mensagens de Deus. Por exemplo, ele fica mudo por 7 anos, exceto quando transmitindo mensagens de Deus, como um sinal para o povo. Ezequiel 3, versículos 26 e 27.